fazer o Enem e não sabe linguagens, eu garanto que ainda dá tempo a aprender. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay e eu falo de assuntos acadêmicos de modo geral. Falta menos de uma semana para a primeira prova do Enem de Humanas e de Linguagens e muita gente é inseguro e não sabe linguagens. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a maioria das questões de linguagem, eu disse a maioria, de 38 a 42 das questões, você consegue resolver com interpretação de texto. Claro que você precisa ser muito bom em interpretação de texto, mas para você acertar em média de 30 a 35 questões, não precisa você ser tão bom assim a ponto de conseguir acertar questões conteudistas sem saber o conteúdo. Esse vídeo de hoje ele é um pouco diferente, eu vou resolver questões e vou mostrar para vocês dicas para você resolver as questões do Enem com interpretação sem saber nada do conteúdo. Isso é possível e muita gente menospreza a nota de linguagens porque geralmente a nota não sobe muito, mas saiba que a nota de linguagens, essa área do conhecimento é uma área coringa. Por quê? Porque linguagens impede a sua nota de cair. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é muito bom, ele é excepcional, porém ele foi mal no Enem e não passou em medicina por conta de linguagens. Ele tirou mais de 900 em matemática, tirou mais de 800 na redação, mais de 700 em natureza, porém em humanos ele tirou em torno de 650 e em linguagens, acreditem, ele acertou somente 8 questões. Ele queria passar numa faculdade federal de medicina e infelizmente checkmate não deu para ele. Por isso eu friso, linguagens é uma área do conhecimento coringa para você não deixar a sua nota cair. Não precisa você ser ótimo em linguagens não. Se você for bem, parabéns. Claro que não vai ser uma matemática da vida, que se você acertar 40, 45 questões, você vai tirar até mais que 1000. Mas se você tirar uma nota intermediária, os 600, dá 650, vai impedir que a sua nota caia. Então tem gente que acha que linguagens não é para ele, que ele não sabe linguagens. Não é bem assim, linguagens é muito simples, basta você aprender a interpretar. E com essas dicas que eu vou passar para vocês, você vai conseguir resolver em média umas 30 questões de linguagens no mínimo. Isso é certo, você precisa prestar bastante atenção no enunciado. O enunciado ele é o mais importante da questão de linguagem, de todas as questões. Você vai começar pelo enunciado e vai ler também o rodapé. O enunciado é o comando da questão. Se você não entender o enunciado e for direto para o texto, já era, você vai perder a sua questão. A primeira dica que eu começo vai pulando as questões de linguagem, aqueles textões, aquelas questões grandes, faça as questões pequenas e as questões com imagem primeiro. Então você vai marcar, vai destacar, fazer um X, uma letra grandona nas questões que você vai pular para você não perder essas questões no meio da prova e só lembrar na hora de passar no gabarito. Outra dica é com relação a questões generalistas e questões gerais. Geralmente essas questões generalistas que tem muito detalhes, questões muito conteudistas, muito específicas, estão erradas. As questões mais gerais, que abrangem mais coisas, são as questões que estão corretas. Além disso, você tem que saber a diferença entre interpretar e compreender. Interpretar, você vai ter o texto base. Além disso, você vai ter que ajudar a resposta com o seu conhecimento de mundo. Você não vai encontrar a resposta no texto. Então, a partir do texto, depreende-se que detalhes, você pode concluir. Já quando você vai compreender, a resposta está no texto. E essa resposta, geralmente, ela está do meio do texto para baixo. Então, compreende-se, você vai saber que a resposta está lá no texto, bonitinha, você não precisa saber nada. De acordo com o autor, de acordo com o texto, a resposta vai estar no texto. Agora, eu vou mostrar para vocês como que eu raciocino durante a prova de linguagens. Lembrando que essa prova aqui é do Enem 2018, caderno azul no primeiro dia, certo? Eu não fiz essas questões, é claro que eu fiz o Enem 2018, lá eu resolvi essas questões, então eu vou pegar aqui pra vocês mostrando como é que eu resolvo essas questões. Eu nem tenho gabarito, não fiz com antecedência, por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês como eu raciocínio pra fazer uma questão dessa. Então eu vou colocar o gabarito depois. Se eu errar alguma questão, eu vou deixar também ali no meio a justificativa por que eu errei, porque eu levei para outro raciocínio. Mas é dessa forma que eu penso. Então vamos começar sem mais enrolação. De número 6. Vamos direto para o enunciado da questão. É uma questão grande, podia ser o menor.
defendendo a ideia de que os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso, a diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atingir esse fim. Gente, a resposta está no texto. Então, o que acontece? Defendendo a ideia de que os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso. Então, quem defende isso? A diretora-geral da Unesco. E ela vai apontar uma estratégia para atingir esse fim. Então, você vai ter que ler o texto, você vai descobrir que estratégia é essa que a diretora da Unesco apontou a fim de atingir esse fim. E qual é o fim? O progresso, entendeu? Os direitos humanos devem ser a base ali para atingir o progresso. Então, vamos lá para o enunciado da questão, lá para o texto, Vamos ver o rodapé aqui, não tem nada agregando no rodapé. Eu vou pegar meu óculos, que eu estou forçando minhas vistas. Se eu estiver falando rápido, vocês colocam no modo lento. Vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos está completando 70 anos em tempos de desafios crescentes, quando o ódio, a discriminação, a violência permanecem vivos, disse a diretora-geral das Organizações das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura, Unesco. Essa mulher aí, Andreu. Então ela disse isso, né? Que a declaração, completando 60 anos, está tendo muita discriminação. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade inteira resolveu promover a dignidade humana em todos os lugares para sempre. Nesse espírito, as Nações Unidas adotaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos como padrão comum de todos. Até agora ela não falou nada como é que vai ser esse progresso. Centenas de milhares de mulheres e homens são destituídos e privados de condições básicas de subsistência e de oportunidades. Movimentos populacionais forçados geram violência aos direitos em uma escala sem precedentes. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável pretende não deixar ninguém para trás. Os direitos humanos devem ser o alicerce. Os direitos humanos devem ser o alicerce para o progresso. Segundo ela, esse processo precisa começar o quanto antes nas carteiras das escolas. Olha aqui, gente, segundo ela, olha o que a mulher falou. Diante disso, a Unesco lidera a educação em direitos humanos para assegurar que todas as meninas e meninos saibam desse direito e outros direitos também. Eu li um pouquinho rápido, se você quiser ler devagar, leia devagar. Vamos começar aqui. Defendendo a ideia. Então, o Unesco aponta qual é a estratégia que ela utiliza para atingir o fim do progresso. É a educação, isso já sabemos. Vamos procurar as alternativas. A inclusão de todos na agenda? Não. A extinção da intolerância entre os indivíduos? Não, isso é impossível, é utopia, né? Discussão desse tema desde a educação básica. Educação. Aqui, ó. Segundo ela, o processo precisa começar nas carteiras das escolas. Vamos ver a próxima. Conquista dos direitos para todos os povos e nações. Não, ela não falou disso aqui. Promoção da dignidade humana. Letra C, galera. Letra C. Vamos para a questão de número 7, né? Eu estava na 6? Bom, aqui temos uma figura. Já vou ler a figura porque está aqui embaixo. Aí eu vou passar ela para cima porque eu estou num PDF aqui. Seu organismo já está acostumado com açúcar e está difícil largar? É uma pergunta, né? O ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. Aí disponível no Facebook e tal. Então aí, né, é só um despertar para quem é o consumidor de açúcar, né, nas mídias digitais, nas mídias sociais, no caso no Facebook, para o consumo exagerado de açúcar, para a pessoa ir deixando de consumir açúcar aos pouquinhos. Aí vamos para a questão, né? Lembrando que eu só comecei lá pela imagem porque o enunciado estava aqui em cima. Mas sempre começa pelo enunciado, tá, gente? Isso não é nem justificativa. A utilização de determinadas variedades linguísticas em campanhas educacionais tem a função de atingir o público de forma mais direta e eficaz. No caso, o que acontece? Eles vão atingir o público, o povão, de forma direta e eficaz. Ou seja, não pode ter linguagem rebuscada, não pode ter linguagem científica. Então você já tem que ter tudo isso em mente. No caso desse texto, identifica-se essa estratégia pelo. Então, qual é a estratégia que eles utilizou para atingir o povão? Discurso formal? Não. Discurso formal da língua para atingir o povão? Não. Não que não poderia ser, mas por enquanto no Brasil, né, diante de todas as situações com relação à educação, etc., vocês já sabem esse discurso. Registro padrão da língua? Não, também não. Nada de linguagem padrão da norma curta. Seleção lexical restrita à esfera da medicina? Seleção lexical, gente, cai muito isso no Enem. Lexical quer dizer vocabulário. Houve uma seleção de vocabulário restrita ali para a medicina? Não, né? É pro povão, não tá falando ali a linguagem médica. Fidelidade ao jargão da linguagem publicitária? Não, tá falando exclusivamente para publicitários, tá falando pro povão. Então a resposta só pode ser letra E. Uso de marcas linguísticas típicas de oralidade? Letra E. Gente, eu tô fazendo essas questões aqui, mas eu vou deixar para vocês o gabarito
junto com as respostas, que eu não sei se está certo. Estou fazendo de acordo com o meu pensamento e eu espero estar ajudando você. Então, preste atenção na forma como eu raciocínio durante a questão. Vamos voltar de novo. Questão de número 8 agora. Espero que essas questões estejam certas, né? Nesse texto, a associação de vocábulos língua portuguesa... Ai, meu Deus do céu. Vamos voltar de novo, porque eu não estou muito familiarizada. Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete a... Então, houve uma associação de linguagem dos dias da semana a um vocábulo, certo? Então, associou os dias da semana a um certo vocábulo. Parece que é interpretação. Não parece que a resposta está no texto, não. Então, eu vou pegar os dias da semana e vou associar um certo vocábulo. Tá, vamos voltar ao texto. Famigerado. Ai, meu Deus. Sou uma negação para ler esse tipo de texto. Famigerado é inóxio. Inóxio. É célebre. Notório. Notável. Vós me ser... mal não veja em minha grossaria no não entender. Mas me diga, é desaforado? É caçoável? É de arregar? Façância? Nome de ofensa? Meu Deus, eu não sei nem se eu tô falando essa palavra correta. Vilta nenhuma. Nenhum doesto. São expressões neutras de outros usos. Pois. É o que é. Não, peraí. E o que é? Em fala de pobre. Linguagem de dia de semana. Famigerado? Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Ai, gente, desculpa, eu não sei ler bem esses negócios. Não sei se vocês leem, fica tão feio assim. Tem um professor meu, né, de linguagens, que ele lê tão bem de literatura, ele lê um negocinho que parece uma própria arte saindo da boca dele. Mas de mim aqui tá parecendo uma capivara desvairada correndo no meio do mar. Tá bom. Vamos lá. Aqui, né, temos o rodapé, primeiras histórias, tá. Pelo que eu entendi, uma pessoa fala famigerada, uma pessoa mais culta, e aí uma pessoa mais simples pergunta, mas famigerada é o quê? É uma linguagem mais de dia da semana? Ou é uma linguagem mais de respeito, que merece louvor? Como é que é? É isso? Aí o cara vai e explica, não, famigerada é importante, que merece louvor, que merece respeito, é isso que é famigerada. Então, é como se eu estivesse querendo classificar a famigerada entre uma linguagem mais culta, uma linguagem mais bonita, rebuscada, ou uma linguagem mais simples. Pelo que eu entendo é isso. Vamos para as questões. Então vocês entenderam, né? A pergunta é, nesse contexto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao quê? Local de origem dos interlocutores? Não. Estado emocional dos interlocutores? Também não. Não está falando nada aqui do que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. Grau de coloquialidade da comunicação? Sim, gente, eu acho que é essa questão. Letra C. Nível de intimidade? Não. Conhecimento compartilhado da comunicação? Também não. É o grau de coloquialidade, quando ele fala, por exemplo, dias da semana, talvez segunda-feira seja um dia mais coloquial e sábado seja um dia mais da norma culta da língua portuguesa? Sim, letra C. Vamos agora para a questão de número 9. Ai, que bom que é uma questão curtinha. A abordagem à postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto. Gente... Essa questão aqui, você não vai precisar interpretar nada. A resposta está no texto. Aqui a partir do texto você vai achar a resposta. Então já lê o texto atento. Ó. O que o texto ele fala com relação a essa postura do internauta? Essa é a questão. O que esse texto vai estar falando acerca da postura do internauta? Então vamos lá para a questão. Ai, a maritaca passou aí, eu tive que cortar. Vamos de novo. Lá para o texto. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospedeiro. Mas, ó, a diversidade aqui. Não é isso que acontece nas redes sociais. Sabemos bem disso, né? A democracia racial apregoada por Gilberto Freire passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Olha só, tupiniquim, já tô até me sentindo. Em abril e em junho, o algoritmo vasculhou plataformas através de mensagens e textos sobre esses temas sensíveis, como racismo, posicionamento político, homofobia. Foram identificadas 300 mil menções, sendo 84 delas abordagem negativa de exposição de preconceito. Então, no começo tá falando que na literatura as pessoas falam que o brasileiro ele é cordial, hospedeiro, gentil, educado, e depois fala o quê? Que
que o brasileiro, mas não é bem assim não, que o brasileiro nas redes sociais mete o pau, é intolerante, é preconceituoso e um tanto de coisa a mais. Então vamos lá. O texto, então, ó, vou ler o enunciado da questão de novo. Ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataforma virtual, o texto minimiza o alcance, não tá falando de alcance de comunicação digital, não tá falando. Refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro? Uai, refuta, essa resposta tá certa. O texto refuta, porque a ideia preconcebida o quê? Que ele era um cara cordial e hospedeiro, aí depois fala lá que o cara quebra o pau na rede social, que é mó preconceituoso, tá bom. Relativiza a responsabilidade, não, gente, não tá falando nada disso, de respeito. Exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia? Até exemplifica, mas não é isso que o texto ele tá fazendo, ele tá refutando ideias, essa é a questão. Expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Não tá falando nada disso, nada disso. A única que a pessoa poderia ficar na dúvida com relação a exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia. Mas o texto, o foco dele é exemplificar. Porque se fosse só exemplificar, ele não ia falar que na literatura e na sociologia fala que o brasileiro é gentil e cortês e que na vida real ele é preconceituoso, nas redes sociais, na verdade, ele é preconceituoso. Não falaria isso. Então, a resposta correta é a letra B. Correta sim, né? Pra mim aqui. Vamos lá para mais uma questão. Acho que eu já fiz 4 questões. 4 ou 3. Quebranto. O título do texto é interessante. Quebranto. Vamos lá, né? Questão de número 10. Na literatura de temática negra produzida no Brasil, eu já lembro de Machado de Assis, não sei nem porquê, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência revela que o eu lírico... Gente, essas questões de poema são questões bem difíceis, as pessoas têm bem dificuldades. O que eu aconselho? Leia as alternativas primeiro, depois volte no poema. Mas antes, vamos entender o que está pedindo essa questão dessa, porque eu não entendi. Na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem a experiência histórica de preconceito e violência. Certo. Certo, certíssimo. No poema, essa vivência revela que o eu lírico. O eu lírico é quem está contando a história ali no poema. Então, vai ser o que esse eu lírico sente, o que ele está falando, o que ele acha, certo? Então, vamos ler. Incorpora seletivamente o discurso de opressor? Submete-se à discriminação como meio de fortalecimento? Engaja-se na denúncia do passado de opressão e injustiça? Sofre uma perda de identidade e noção de pertencimento? Acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade igualitária? Vocês entenderam a pergunta? Está perguntando o que o eu lírico sofre no poema. Quem é ele? Qual é o papel que ele ocupa? O que ele faz? Se ele quebra o pau? Se ele é opressor? Se ele é oprimido? Se ele conta as vivências dele? Então, basicamente é isso. Essas questões de poemas, elas são bem difíceis e cabem bastante atenção. Às vezes, sou o policial que me suspeito. Me peço documentos e mesmo que de posse deles, me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Pesado, hein? Bem pesado. Essa é a realidade, infelizmente. Às vezes faço questão de não me ver. E entupido com a visão deles, sinto-me a miséria concebida como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo. O dedo que me aponto. E denuncio, a ponto de não me... o ponto em que me entrego. Então, vamos voltar lá na questão? No poema, essa vivência, então, é a vivência dele com relação a ele passar por toda essa questão de preconceito, de racismo, com relação à negritude, né? Vamos ver aqui. Incorpora seletivamente o discurso do seu opressor? Sim. A resposta é letra A, gente, tá na cara. Ele incorporou o discurso, ele faz as coisas com ele próprio, ele fecha a porta pra ele não entrar, às vezes ele é o porteiro e tal. Então é letra A, não tem condição, ó. Letra B, submete-se à discriminação como meio de fortalecimento? Não, que fortalecimento? Não tá falando nada de fortalecimento aí, que ele tá fazendo isso pra ele se fortalecer? Engaja-se da denúncia do passado de opressão e de injustiça? Não, ele não tá falando de engajamento, ele só tá contando que ele incorpora ali o opressor e ele faz com ele o que o opressor faria com as pessoas, faz com ele próprio. Tá.
sofre uma perda de identidade. Não, ele não sofre perda de identidade nenhuma, não está falando nem disso no texto. Acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade. Não está falando nada com relação a isso. Vamos para a questão de número 11. Eu marquei letra A na questão 10. Nossa, eu estou bem perdida. Vamos pular a questão de número 11, porque ela está aqui no final, e vamos direto para a questão de número 12, que está completinha aqui desse outro lado da tela. Eu vou compartilhar a tela também com vocês. Por ser múltipla e apresentar peculiaridade de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque há a presença dos elementos de quê? Bom, gente, eu acho que dá para responder essa questão sem nem ler o texto. Basicamente tem as funções da linguagem e está abordando a função referencial. A função referencial, para quem não sabe, é uma função jornalística, é uma função mais denotativa, uma linguagem formal e que tem a função de informar. Vamos ver de novo aqui, né, a questão. A linguagem apresenta funções diferentes. Óbvio, a linguagem de modo geral. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque há a presença de elementos de... buscam convencer o leitor? Não tá querendo vender nada para o leitor. Quer dizer, tá ou não tá? Não sei, mas função referencial não vende nada para o leitor. Define o aplicativo, revelando o ponto de vista da autora. Evidencia a subjetividade explorando a entonação emotiva. Emotiva também não é função emotiva, função referencial. Expõe dados sobre o aplicativo usando... linguagem denotativa, pode ser. Objetiva manter um diálogo com o leitor recorrendo a uma indagação. Não, gente, não está objetivando manter diálogo. Geralmente a função referencial é a função dos jornais, é uma função mais de informação mesmo. Vamos ver o texto aqui. Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e de teatro para curtir. Em maior intensidade as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo, não sei o que, o WhatsApp, recém-chegado no Brasil, disponível para os sistemas operacionais iOS da Apple e Android de Google. Ao se conectar à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o aplicativo sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela. Não. Gente, isso aqui é uma linguagem... referencial é só uma informação que está dando aqui, então eu não vou ler o texto, porque não está perguntando nada sobre o texto. Aqui está perguntando sobre a linguagem, mas, por exemplo, se você não sabe o que é uma linguagem, uma função referencial, leia o texto. Esse texto é bastante jornalístico, é uma informação, não tem nada de informal nesse texto. É uma linguagem simples, uma linguagem formal, denotativa. Aí você vai ver, busca convencer o leitor, incentivando o uso do aplicativo? Não está tentando convencer aqui, ó. O programa foi desenvolvido, só está falando sobre o programa. Eu estou falando isso, eu nem leio o texto, mas eu já sei disso, entendeu? Se você está com dúvida, lê o texto novamente que você vai achar isso. Por quê? Porque é uma função referencial. Função referencial você tem função de informar mesmo. Mas se você lê o texto, você consegue resolver sem saber o que é uma função referencial. Define um aplicativo revelando o ponto de vista da autora. Não. Geralmente não vai revelar ponto de vista da autora. É totalmente imparcial, porque o jornal ele tem a obrigação de ser imparcial, ele tem a obrigação de informar. Ele não pode informar e ser mais, nortear mais para um lado ou para outro, assim como acontece por aí não, tá? Na política principalmente. Vamos lá. Evidencia a subjetividade explorando a entonação da emotiva. Também essa tá fora. Expõe dados sobre o aplicativo usando a entonação, uma linguagem denotativa. Letra D. Resposta letra D. Como vocês podem ver aqui, ó, tem dados na Espanha, 200 salas de cinema, tal coisa, assim, assado. Tem vários dados aqui. Então essa questão não vou perder muito tempo com ela, porque ela é uma questão simples, né? Questão de número 13. Segundo o texto que propõe uma reflexão sobre o primeiro acerca do impacto de mudança no estilo de vida da saúde e apresenta uma visão. Gente, essa questão aqui também é sobre o texto, então a resposta está no texto. Tá, peraí, não, volta. O segundo texto que propõe uma reflexão sobre o primeiro acerca do impacto de mudança de estilo de vida na saúde apresenta uma visão. Tá, é também uma função de interpretação, né, gente? Desculpa, é porque eu tô lendo os textos na hora e, como eu falei pra vocês, eu não sei o que está se passando. Mas vamos entender essa pergunta? O segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida de saúde, apresenta uma visão. Então, quer saber qual é a visão que apresenta o segundo texto?
Vamos ver o texto? Porque aqueles que pensam que não tem tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde, serão obrigados a ter tempo para as doenças. Pesado, hein, gente? Mas é verdade. Verdade difícil de engolir. Texto 2. Imaginemos um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano que diariamente acorda às 5 da manhã para trabalhar e enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 8 horas da manhã no trabalho. Termina os expedientes às 17, chega em casa às 19 para se cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos, etc. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios? Verdade? Pois é importante para a sua saúde. Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade que essa pessoa pratique exercício regularmente é significativamente menor do que as pessoas de classe média alta, que vivem uma outra realidade. Nossa, gente, só li verdades nesse texto. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente e, gente do céu, e não conseguir praticar exercício, consequentemente culpada pelo fato de ser uma pessoa sedentária. O que está acontecendo comigo? Me encaixei no perfil e essa mulher aqui, né? Classe média alta. A cara dela. Não sei. Olha o julgamento. Pré-julgamento das pessoas, o preconceito. Vamos lá. O texto que propõe uma reflexão sobre o primeiro, o segundo texto propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto da mudança no estilo de vida e saúde. Qual a visão que o segundo texto apresenta? A primeira visão é a visão mais realista. Será que as pessoas de classe baixa... Esse texto, ele não é um texto seletivo, é um texto que vai colocar ali as pessoas de classe baixa numa situação que elas vão se sentir mal, por se sentir impotente, incapaz de realizar exercício. Mas como que elas vão fazer exercício físico? Elas vão ter uma vida saudável, alimentar de maneira correta, se os alimentos são caros, se ela vai chegar em casa de noite exausta, vai ficar não sei quantas horas no ônibus, entendeu? Numa metrópole, cidade metropolitana, Rio de Janeiro, São Paulo, Horizonte, Recife, as cidades grandes que tem no Brasil. Então, como que essa pessoa vai conseguir fazer isso? Vamos lá para a resposta. Então, o segundo texto, ele apresenta uma visão medicalizada, ampliada, crítica. Opa, crítica, eu já gostei. Outra dica, gente, a resposta desses textos que tem a vírgula logo após aqui, ó, vou sublinhar aqui para vocês. Aqui, ó, logo após aqui, ó, a resposta sempre tá antes dessa vírgula, tá? Então, aqui eu já iria direto em crítica, ler crítica, que associar a interferência das tarefas de casa ao sedentarismo do indivíduo. Não. Vamos lá em ampliada, porque ampliada pode ser. E considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios físicos do cotidiano. É a letra B, né? Focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade geracional, que preconiza a presença, a representação do culto, a jovialidade. Gente, é letra B, né? Então, apresenta uma visão mais ampliada da coisa, que nem todo mundo vai poder fazer exercício físico. Bom, gente, eu acho que esse vídeo já ficou muito grande, espero ter ajudado. Lembre-se, interpretação de texto, com interpretação de texto você consegue resolver a maioria das questões de linguagens. Reta final tá chegando, não force o seu cérebro. No domingo, leve água, caneta preta e leva um lanche de baixo valor hiperglicêmico. O que é isso? Não leva chocolate, não leva bolacha, wafer, bolacha recheada, não. Leve algo que você vai, contenha fibra, pode ser uma barra de cereal, pode ser industrializado, faz mal, mas pode ser, leva uma barra de cereal, alguma coisa que você vai comer, vai te dar uma sustância, entendeu? Não leva marmita de almoço também não. E boa sorte a todos, espero realmente que o coração tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like. Um beijo e até o próximo vídeo.